Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao episódio 3 da 5ª temporada do podcast Voz e Eu. Meu nome é Adriana Rosa, eu sou professora de canto e cantora. E o assunto de hoje está incrível e eu quero muito saber a opinião de vocês. E claro, vamos para aqueles recados maravilhosos. Se você está me ouvindo e me vendo pelo Spotify, fica aí o meu convite, deixa a estrelinha aqui na plataforma para que a própria plataforma possa entregar este conteúdo para mais e mais pessoas. E se você está me assistindo pelo YouTube, deixa aquela curtida, certo? Estava eu na internet, navegando pela internet da vida, quando eu me deparei com o podcast da Erika Hilton. E neste podcast, ela estava entrevistando a Manu Gavassi. Bem, eu comecei a assistir e uma fala em especial da Manu Gavassi me chamou muito a atenção e eu quero deixar aqui para vocês assistirem junto comigo. Então, eu sinto isso, assim, eu sinto que existe uma parte minha fragilizada. Por exemplo, eu sou muito mais insegura no âmbito musical, embora eu reconheça a minha evolução e, enfim, tenha muito orgulho dos meus últimos trabalhos, principalmente. Eu sou muito mais insegura na música do que eu sou em qualquer outra área. E eu falo, isso é meio ridículo, porque eu sou uma mulher segura, eu faço várias outras coisas, eu não tenho vergonha. E por que parece que nesse assunto eu sou defasada, assim, a minha segurança, ela é muito esquisita. E daí eu entendi que sim, porque isso foi criado... atacada Isso foi criado quando eu era muito nova. Eu fui atacada quando eu era muito nova, fui exposta. Acreditei em coisas sobre mim que eu fui levando em silêncio, mas fui levando. Então eu sou assim. Então eu tenho que cantar mais assim, porque estão falando que minha voz é assim. Não, então eu nunca posso cantar assim, porque estão falando que... Não, então eu vou pra esse lado. Então, pra agradar, você vai se moldando. Principalmente quando você é jovem, você quer pertencer. E aí, nesse caso, eu quero falar sobre 2 pontos importantes, né? O primeiro ponto é como é importante para nós, professores de canto, entender de fato como que aquele aluno deseja soar, como que ele deseja cantar, quais são os estilos musicais, né, que ele gosta e que ele pretende cantar, como que está aquela voz daquele aluno. Olha quem apareceu. Vocês comentaram dele, né, no último episódio. Ele apareceu. Ou seja, quais são os ajustes necessários que o aluno precisa fazer para que ele alcance aquele resultado sonoro? Então, precisamos estar atentos a isso, né? E o pulo do gato é justamente isso. Entender o que o aluno deseja cantar, como que ele deseja soar a voz dele. E aí fica a minha sugestão para você que pretende fazer aulas de canto, né? Entender o que você quer da sua voz, o que você deseja de fato do seu instrumento. Isso é uma coisa que você já pode trazer no início das aulas, ou você vai entendendo no processo das aulas também, né? Porque você vai descobrindo novas canções, o professor pode te orientar em relação ao repertório, e aí você vai abrindo seus horizontes de possibilidades em relação à sua voz. Vou dar um exemplo. Se o aluno deseja cantar sertanejo, por exemplo, e aí o meu recorte é o sertanejo mais atual, o sertanejo universitário, talvez, enfim. Aí, bem, o que nós podemos observar nesse tipo de canto, né? Digamos que uma certa adução e fechamento de pregas vocais. Geralmente é um repertório que apresenta muita extensão também, o grave, o início da canção, uma região mais grave da voz, aquele refrão com muita potência vocal e muito agudo, né? A gente percebe também uma certa constrição na região faríngea também. Isso é importante de se notar, que é o que dá também e é importante para a sonoridade que aquele cantor faz, né? Então, o quão é importante o aluno desenvolver essa autonomia, saber fazer os ajustes para poder cantar esse repertório e, claro, não se machucar, né? Então, prezando sim pela beleza, pela estética do estilo musical, mas também, claro, pela saúde, né? Das pregas vocais, da laringe, enfim, de toda essa estrutura, né? Do corpo deste cantor. E, claro, uma pessoa que não está preparada para cantar esse tipo de repertório e vai na vida, vai tentar cantar, vai tentar trocar o pneu com o carro andando, tem grandes chances de se machucar, porque nós estamos falando do quê? De musculatura. Hoje o Bento apareceu! E qual que é a função do professor de canto? Preparar essa voz. Trabalhar a questão do condicionamento, por exemplo,
preparar esse instrumento para poder cantar o que ele quiser cantar, o que o aluno deseja cantar. Porque a vontade do aluno é soberana, né, gente? É importante entender que nós, como professores, nós, como educadores, não estamos aqui para impor. Nós estamos aqui como agente facilitador daquilo que o aluno deseja cantar. Ele quer cantar rock, ele quer cantar sertanejo, ele quer cantar gospel, ele quer cantar samba. O que ele quer, o que ele deseja cantar? Tem rolê aqui, maravilhoso, me empolguei. O que ele deseja cantar? E aí, a partir do momento que o aluno começa a criar mais essa autonomia em relação à sua voz, a desenvolver mais a sua voz, a gente começa a pensar também numa identidade vocal que aquele aluno deseja, que aquela pessoa deseja. Aliás, fica aí a minha sugestão. Temos um episódio aqui neste podcast que eu falo mais sobre identidade vocal, episódio 2, temporada 1. E agora o meu segundo ponto é em relação à fala da Manu Gavassi. Para quem não conhece, a Manu Gavassi, ela começou a sua trajetória bem nova, 16, 17 anos, né? Ela fala um pouco na entrevista como foi esse processo, quando ela começou a aprender a tocar violão, quando ela fazia suas composições e colocava no MySpace, até quando ela foi buscar oportunidade mesmo para mostrar essas músicas. Se eu não me engano, ela fala da revista Capricho, né? Para quem lembra dessa época. Então, ela fala muito sobre esse momento de exposição, de como algumas canções fizeram muito sucesso ali naquele nicho adolescente. E eu até lembro muito que quando eu dava aula numa escola em Guarulhos, eu lembro de atender esse público teen, 14, 15 anos, né, essas meninas que queriam muito aprender a cantar Garoto Errado, enfim, tem umas músicas lá que eles pediam, e eu ouvia aquelas canções, né? E pensava, nossa, é isso? Ela tá lá cantando da forma dela, né? No caso a Manu Gavassi, cantando do seu jeito, uma adolescente de 16, 17 anos, tocando seu violão e compondo. Simples assim. E ela, no caso, conseguiu atingir aquele público que era o seu objetivo, que, por sinal, fazia parte dela própria, né? Ela era uma adolescente também. Só que é isso, né? Como vocês viram aí nesse trecho, ela fala muito da sua insegurança na hora de cantar, ela teria que cantar de determinada forma e não de outra forma. Então vocês pensam, uma menina de 16 anos recebendo já essas críticas, essa exposição e, claro, além da questão positiva também, de mostrar o seu trabalho, a questão negativa ou essa questão pesada da crítica que ela ouviu. Então, é óbvio que vai criar algumas crenças, né? Ou vão ser instalados alguns drives, né? Naquela cabeça, naquela pessoa, né? E como isso vai influenciar também na forma do seu cantar, né? E talvez até do seu medo e da sua insegurança, né? Eu lembro, assim, eu faço terapia, né? E aí fica a minha recomendação também, quem puder, quem tiver essa possibilidade, faça terapia, né? Uma coisa que a gente conversa muito, que a minha psicóloga fala, é que a gente não nasce com as crenças, né? A gente não nasce com determinada forma de pensar. Essas formas a gente vai ouvindo, né? Primeiro dos familiares, de quem está mais próximo, depois quando a gente vai para a escola, depois a questão do trabalho, enfim, a gente vai aumentando esse cerco de pessoas, né? Que a gente começa a interagir. E aí vem pessoas que talvez dê uma opinião que não é pedida e não é solicitada, né? A pessoa não te conhece, muitas vezes a pessoa nem estuda técnica vocal, nem sabe de nada, e vai lá e dá um comentário, um tipo de opinião, muitas vezes negativa e não de incentivo, que é uma bandeira que eu levanto aqui, né? Vamos incentivar as pessoas em vez de criticar. Aliás, eu lembrei de um vídeo que está lá no meu Instagram, que eu faço um comentário em relação à Duda Beat, que ela foi cantar uma canção que ficou muito famosa na voz da Kate Bush, né? Ela foi cantar em um festival e ela recebeu muitas e muitas e muitas críticas em relação a essa performance e em relação à sua voz cantando aquela canção. Então, é como se a voz não tivesse o seu tempo de amadurecimento e de processo. Quando a gente passa um exercício para aquela voz,
ou quando a gente começa a trabalhar uma canção com aquele aluno, a gente tem que entender que tem todo um processo de linha de aprendizado, né? Que por mais que você saiba o que deve ser feito, o teu corpo, a tua musculatura ainda não responde, porque existe um tempo ainda de adaptação muscular para que isso seja realizado, né? Então, a impressão que eu tenho é que parece que não dá tempo da voz passar pelo amadurecimento ou pelo próprio processo, né? Muitas vezes a pessoa já se auto-boicota o processo porque o resultado não está vindo do jeito que ela deseja, né? Então, já que não está vindo, é porque eu sou isso, é porque eu não consigo, porque isso... Não, cara, você só está passando por um processo ainda de amadurecimento de um tipo de voz que você até então não estava utilizando. Eu sempre falo aos meus alunos, a gente fala muito mais do que canta. Voz cantada é diferente da voz falada, né? Então, quanto tempo que você tem para utilizar a voz cantada? Com certeza não é o mesmo que você fala. Então, o tempo é importante nesse lugar, claro, e a questão do estudo. Eu sempre falo, mesmo que você não tenha tido tempo de estudar durante a semana, vá à sua aula, tem aquele momento, aquela 1 hora que você tem, enfim, ali de aula, ou, enfim, 2 vezes por mês, tanto faz. Aquele tempo que você tem na sua aula, com a sua voz, é o momento de experimentar. E outra coisa, nós somos o instrumento. Então, nós somos atravessados por várias questões. É a sinusite, é a rinite, é um processo de luto, é um refluxo, ou porque você deu algum problema no seu trabalho e aí você está com a cabeça quente em relação a isso, né? Preocupado com muitas coisas e você vai lá para sua aula de canto, né? Ou aquele dia que você não está bem. Tudo isso influencia, de fato, nesse processo sonoro, no resultado final daquele processo, né? E aí é momento de ter paciência, de respirar fundo e seguir os estudos, seguir os trabalhos. Vai experimentar a sua voz em um lugar seguro, vai errar, passe pelo processo do erro, experimente sonoridades diferentes, o lugar da voz diferente, por exemplo, uma voz de cabeça, se você não está acostumado, ou se você não está acostumado a sua voz de peito, a sua voz mais grave, enfim, experimente a sua voz. Eu quero ler a opinião de vocês, tá? Escreve aí o que você acha sobre esse assunto, o que você achou sobre a fala da Manu Gavassi e vamos trocando figurinhas em relação a isso. Gente, muito, muito, muito obrigada, estou muito feliz. Estamos apenas no 3º episódio, tem muita coisa ainda pra gente falar. Fico aguardando seus comentários e até o próximo episódio. Beijos!